Para implantar a ISO 9001, é necessário que os processos sejam mapeados. Vamos apresentar agora a técnica para realizar este mapeamento. A norma ISO 9001, em 4.4.1, diz que a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação na organização, e deve determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desses processos, determinar a sequência e a interação desses processos. O mapeamento de processo é uma ferramenta gerencial que tem como objetivo identificar as informações, o fluxo, as partes envolvidas, capacidades, competências e recursos para atender todos os componentes necessários, fazendo com que todas as atividades de uma empresa ou negócio saiam conforme o planejado, com poucas alterações e sem problemas. O diagrama tartaruga é uma técnica onde, para cada processo, identifica-se as entradas, as saídas, como se realiza o processo, quem realiza o processo, quais os recursos necessários e quais os indicadores de medição e monitoramento do processo. Atividades do processo podem ser gestão da informação documentada, auditorias, calibração de recursos de medição, liberação certificação do produto, gestão de fornecedores. Descrevemos, então, as atividades do processo, ou fazemos referência a um procedimento, manual de instrução de trabalho, etc. Ao descrever, baseia-se nos requisitos da norma ISO ou outra norma que está sendo implantada. É importante também considerar os pontos de controle para monitorar e medir o desempenho do processo. As entradas são matéria, informações, energia na forma de material, recursos ou requisitos para a execução do processo. Os fornecedores de entrada não pode ser o próprio processo. Como exemplo, podemos citar criação e revisão de informação documentada, informação sobre o programa de auditoria, relatórios de auditoria, não conformidades, isto num processo da qualidade. Nas saídas, descrevemos o resultado da transformação das entradas. Por exemplo, produto, serviço, decisão. Uma entrada pode gerar mais de uma saída. O cliente é quem recebe a saída e não pode ser o próprio processo. Como exemplo, para o processo de qualidade, temos informação, lista mestra, programa de auditoria, ações corretivas, melhorias, etc. Em recursos, descrevemos aqueles que são necessários para a realização do processo, incluindo infraestrutura. São exemplos: máquinas, equipamentos, instalações, financiamento, conhecimento. Em quem, descrevemos as funções envolvidas para a realização dos processos, mão de obra necessária e a definição das responsabilidades. Em como, relacionamos os métodos utilizados para a realização do processo, como a atividade é executada. Por exemplo, manuais, procedimentos, instruções, etc.
Indicadores refletem como o processo é monitorado e medido. É necessário estabelecer a meta. Aqui, deve-se descrever os indicadores, tanto os relativos à medição da eficiência como à eficácia do processo. Não é obrigatório para a ISO 9001 indicador de eficiência e de eficácia. É necessário apenas um deles. Somente para a norma IATF se fazem necessários dois tipos. O diagrama de tartaruga também é conhecido como CIPOC e pode ser apresentado neste outro modelo. Segue uma dica para desenvolver o CIPOC. Na coluna Processo, deve-se descrever as principais atividades do processo. Exemplo: gerenciar auditorias interna e externa, gerenciar a informação documentada, documentos e registro da qualidade, gerenciar a calibração dos equipamentos de medição, gerenciar ações corretivas, preventivas e de melhorias. Na coluna Entradas, incluir uma ou mais entradas de cada atividade estabelecida. Na coluna Fornecedor, incluir um ou mais fornecedores de cada entrada preenchida. Na coluna Saída, incluir uma ou mais saídas de cada atividade estabelecida. E na coluna Cliente, incluir um ou mais clientes de cada saída preenchida. O mapeamento de processo tem como vantagens identificar o que pode ser eliminado, substituído, adicionado, melhorado, unificado com outras atividades, juntado e feito em uma única área, paralelizado em relação à execução. Vamos a um exemplo de aplicação do diagrama. Veja este exemplo preenchido. Temos a atividade do processo, as entradas, saídas, infraestrutura necessária, mão de obra, o quem vai executar as atividades, os métodos através dos procedimentos e os indicadores que monitoram a atividade. Aqui temos um outro exemplo para o processo comercial. Aqui temos um exemplo para o processo da alta direção em outro formato. Repare que as informações são praticamente as mesmas, muda-se o formato. Outro exemplo em um formato um pouco diferente para o processo de vendas. Na plataforma, você encontra modelo para execução desta etapa do processo de implantação da ISO 9001-2015. Agora, é a sua vez de trabalhar com os processos da sua organização. Bom trabalho e muito obrigado!